Você sabe quanto você tem na conta agora? E mais uma pergunta. Você tem certeza que esse dinheiro que está na sua conta vai dar para o que precisa? Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Formando a reserva. Porque ela não se forma quando sobra, mas é quando você começa a separar a reserva. Sempre você diz a mesma frase: o mês que vem eu começo. O mês que vem vai sobrar. E aí eu vou iniciar o meu projeto reserva. Só que esse mês nunca chega. Não porque você está gastando demais, mas é porque você não faz uma coisa muito simples. Você não nomeia um determinado valor daquilo que você recebe como reserva. A sobra você até já conseguiu construir. Lá no vídeo passado eu expliquei. Agora é outro passo. E esse passo vai fechar esse ciclo. Vai fechar essa série, que é construir a sua reserva. Toda reserva, ela não começa depois do que sobra. Ela começa sempre antes. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Durante o mês todinho de abril, nós saímos do zero, vimos como criar a primeira sobra sem ganhar mais, onde o sistema quebra quando tudo começa a funcionar, como urgência e emergência são coisas diferentes, e no vídeo passado nós aprendemos a organizar as dívidas sem desespero. E hoje chegamos ao último passo desse ciclo, a reserva. E nós não vamos falar daquela reserva ideal, sonhada, imaginada, nem daqueles 6 meses de salário que você ouviu em algum vídeo por aí. Mas nós vamos falar de uma reserva possível, aquela que você pode fazer, que começa dentro do sistema e do orçamento que você tem agora. Não aquele que você sonha em ter, aquele que vai começar só no mês que vem. Reserva ideal é destino. E reserva possível é feita com o que você tem hoje. E por que que as pessoas nunca conseguem começar? E é muito simples. Não é preguiça, não é falta de vontade. É apenas uma armadilha lógica. A pessoa olha para a conta e pensa: não é suficiente para reservar. E aí, espera sobrar mais, o mês passa, não sobrou mais e o ciclo se repete várias e várias vezes. E aqui eu vou te mostrar uma inversão da situação que ninguém mostra. A reserva, ela não aparece do que sobrou. A sobra aparece porque a reserva tem um lugar no sistema. Você não deve esperar sobrar para reservar. Você precisa reservar para sobrar depois. E de verdade. E a maioria das pessoas tem medo de começar. Tem medo de começar uma reserva pequena. Porque acredita que não vai resolver. Porque acredita que o valor é pouco. Porque acredita que não vai fazer diferença. E aqui está o que ninguém percebe. O maior risco é não ter nenhuma reserva pequena. É chegar no imprevisto sem nenhuma. R$ 20 separado todo mês já muda a resposta de um sistema quando o imprevisto aparece. Pode ser o pneu do carro que furou, o micro-ondas que parou de funcionar, um filho que adoeceu. Não porque isso vai resolver tudo na sua vida, mas vai provar para você que o sistema funciona. E sistema que funciona, cresce. E eu tenho certeza que de tudo que você já ouviu em outros vídeos e de tudo que você já ouviu conhecidos te falar, você tem uma pergunta a me fazer. Como é que eu começo na prática? Primeira coisa, a reserva, ela precisa ter um lugar no seu sistema, no seu orçamento. Não pode ser o que sobrou. Sobre o que sobrou, a gente já aprendeu no vídeo passado. Aliás, no retrasado. Vou deixar o link aqui. Tem que ser o que foi separado. Separado. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que você tem uma pasta de dente. Uma hora ela tá na pia, outra hora na bolsa, outra hora no banheiro, outra hora na mesinha da cabeceira da sua cama, porque por alguma razão você foi até o quarto com a pasta de dente na mão. E ela sempre some. E toda vez que some, você compra uma nova. Então, você decidiu determinar um lugar para essa pasta de dente. Ela ganhou um lugar fixo, ela não some mais, sempre está ali para quando você precisa. A mesma coisa para sua reserva. Reserva que não tem lugar, some. Não porque você gastou com alguma bobagem
bobagem, mas porque o sistema não tinha lugar para ela existir. Reserva sem lugar no seu orçamento, ela não existe. E não é aquele dinheiro que sobra na sua conta, porque se ele não tiver nome e ele não tiver destino, ele vai sumir. Ela só aparece quando o sistema prevê um lugar para ela. Isso me fez lembrar de alguns anos atrás das reservas que eu fazia. Valeu a pena. Vozes da minha cabeça. Mas agora vem uma pergunta que te paralisa sempre. Pergunta é: quando? E essa resposta, ela não é difícil de responder. Só que a resposta que a maioria das pessoas tem é grande demais. 3 meses de salário? 6 meses? 1 ano das suas despesas? E aí, com esse tipo de resposta e esse tipo de informação, a pessoa que nunca formou uma reserva pensa: tudo isso? Ah, nem vou começar, é muito difícil. Pois é, a pergunta, ela tá errada desde o início. Não é essa que você tem que fazer. A pergunta certa para você é a seguinte: quanto eu devo ter de reserva olhando para minha vida, olhando para o meu orçamento, olhando para o quanto eu ganho? Essa é a pergunta de ouro. Quanto eu posso separar agora, com o meu sistema, o meu orçamento rodando direitinho, sem colapsar o que está funcionando? E se você quer saber onde é que vai surgir essa reserva, aproveita e assiste todos os vídeos desta série, que você vai entender que você não precisa ganhar mais para formar a sua reserva. Você vai formar a sua reserva olhando para o que você tem. A sua reserva, ela não precisa ser gigante. Ela pode ser R$20, 30, 50, 100. O valor dessa reserva não é o que os outros vão falar para você. Ou até dizer: com essa mixaria você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não, não é assim que funciona. A sua reserva vai ser determinada por você, dentro daquilo que você pode, com o seu sistema rodando, sem colapsar, e mais, você vai determinar isso antes. O valor não é o ponto mais importante da formação da sua reserva, e isso ninguém te conta. O ponto é que seja real, que esteja no sistema e que aconteça todo mês. Mas tem gente que fala que isso não funciona, que se não for R$500, R$1.000, 2.000, é mixaria, não vai resolver. Vozes da minha cabeça. Volta pra cá. A reserva que começa pequena e contínua é mais poderosa do que aquela grande que todo mundo te fala, mas que não acontece sempre. Esse mês, nós saímos de um ponto e chegamos a outro. Saímos de um lugar assim: eu ganho tanto, mas não sobra nada. E passamos por um sistema que travava quando começava a funcionar. Passamos pela urgência e emergência que destruíam o que estava bem, e como organizar uma dívida sem desespero. E chegamos aqui, a reserva que começa antes do ideal. O ciclo está fechado, mas o que a gente construiu até aqui vai ser testado. Vai. E no próximo mês, a gente vai entender o que é que pressiona a nossa base vindo de fora. A gente vai entender sobre inflação, sobre juros, sobre imposto invisível, risco de renda, coisas que você não escolheu para atrapalhar o seu sistema, mas que chegam, todo dia chega. Você vai precisar usar tudo que aprendeu aqui para aguentar o próximo passo. E se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui destacado nos comentários o link da nossa série, para você entender de onde saímos e onde estamos. E hoje nós vimos que a reserva, ela não começa quando sobra, começa quando tem lugar no sistema. Pequena, real, todo mês, antes do imprevisto chegar, antes de estar pronto e antes do ideal. Na semana que vem a gente começa uma nova série: o que pressiona a sua base por fora. O primeiro vídeo vai ser sobre inflação, não do jeito que você ouve por aí nos noticiários, mas do jeito que ela aparece no seu orçamento todo dia na sua vida. Esse conteúdo que eu faço para vocês, ele tem apenas um caráter informativo e não é nenhuma indicação de investimento. Mas se você precisa aprofundar esse trabalho de uma maneira mais personalizada, o meu contato está aqui na descrição desse vídeo. Porque aqui a gente aprende primeiro a organizar o dinheiro para depois fazê-lo crescer. E não se esqueça, próximo vídeo
série nova, vamos falar sobre inflação. E comenta aqui nos comentários para mim. Você sabe o que é inflação? Comenta aqui que eu vou responder essas perguntas no próximo vídeo.